Depois de muitos atrasos, finalmente estou aqui para reagir e analisar com vocês ao 11º mini álbum de estúdio do Twice, denominado Between One and Two. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao 11º mini álbum do Twice, Between One and Two. Muito pedido por vocês esse vídeo, então eu tô bem ansioso para saber o que elas entregaram aqui. Formula of Love foi um álbum bastante consistente, coeso. Eu tenho muitas boas memórias de ouvir esse disco tomando banho, principalmente a música Ico, que é muito boa. E ali as músicas das Unities ficaram super legais também, então é um álbum que eu gosto bastante. E agora, em janeiro, as meninas vão lançar o segundo single em inglês, e em março tem um comeback, né? Então eu preciso fazer esse vídeo pra gente arear o terreno para o que está por vir agora do Twice em 2023, não é mesmo? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Nayeon, Taehyun. Esse baixo, bem legal, bem retrô, né? Contra, oh, tá difícil hoje. Não é constrate. Combinou muito com o conceito visual, né? Eu tinha acompanhado a pré-era, né? Os teasers e tudo mais. E tava dando uma vibe, tipo, futurística, mas ao mesmo tempo gamer, mas ao mesmo tempo retrô, né? E agora, ouvindo os primeiros segundos de música, faz sentido, né? Bem futurístico. Tui! Ela ficou linda com essa cor. Momo. Mina. Sana. É bem gamer, né? Soyeon. Ok, legal as transições. T-Hill tá linda, cara, com esse cabelo. Ela tá bem espiã, sabe? Bem aquela undercover, sabe? Definitivamente, por ser uma música retrô, pop retrô, me passa muito esse clima retrô, pop retrô dos anos 2000. Definitivamente, Talk That Talk é uma canção que tem como característica ser uma canção pop, retrô, bastante brilhante, que justamente pega essa nostalgia dos anos 2000 até nesses próprios elementos visuais do clipe, acaba lembrando bastante. Legal. Olha esse olhar, cara. Hey. O baixo. Choyon ali, né? Sonyeon, quer dizer. A Nayeon e a Taehyun dominando os vocais da música com bastante presença, né? E tem um storytelling no videoclipe, né? Parece que a cada cena que passa, né? A cada transição, elas estão meio que nesse jogo em um nível diferente, né? Interessante.
Eu gostei dessa estética. Meu Deus, cara. Cê é louco. Elas estão muito bonitas. Ó, que foda. Essa ponte. A música tá crescendo. Esse gato é o fandom, né? Se eu não me engano, eu acho que alguém comentou isso pra mim em algum vídeo, né? Porque faz sentido. Porque eu ia falar isso, a letra da música, liricamente falando, é uma música pro fandom, né? Também. Vamos continuar vendo. Momo. Bem energética a faixa, né? Sui ficou linda com esse cabelo. Eu gostei da paleta visuais do clipe. Ó, tem um QR Code ali. Ó, eu tô bem surpreso. Surpreso positivamente, porque quem me conhece sabe que, independente da época, eu adoro uma música retrô. Eu gosto bastante desse gênero e que bom, fico bastante feliz que o Twice veio veio explorar esse gênero aqui, né? Relembrando bastante os anos 2000. Eu quero dar um destaque aqui pro sintetizador da música e pra percussão, que juntos eles conseguem criar essa atmosfera para criar uma batida bastante feroz no refrão, o que torna justamente essa explosão energética que a música é, que combina justamente com os vocais da Nayeon e da Chihiro ali no refrão. Então isso é muito interessante, é um ponto de grande destaque da música que com certeza faz a música ter essa presença e energia que ela transmite. E a música, pra mim, ela fica ainda mais divertida quando é adicionado também esse baixo dominante, fica tu, acompanhando a música. Eu adorei essa linha de baixo, que na produção musical, no caso, essa linha de baixo ficou bastante dominante, porque eles colocaram a linha do baixo pra frente, tipo, da música. Então criou um grande destaque, o que foi bastante interessante. Tipo, no caso, quando eu falo essa linha de baixo ser puxada pra frente, é ser puxada pra frente durante a mixagem da música, o que fez o baixo se destacar, então ficou bastante interessante. E eu tô muito impressionado com essa energia ousada da música, porque com certeza é uma natureza otimista que muitos girl groups estão entregando esse ano. Então com o Twice não foi diferente. Achei bem legal, achei bem legal. Eu acho que se tem diversas formas de se explorar a música retrô, e a forma que o Twice ele encontrou aqui foi os produtores, no caso, criarem um instrumental da música ultra rítmico. Se a gente perceber, ele é bem rápido, né? Que ele passa essa energia. Então isso é bem legal. E eu acredito que a melodia da música também, ela valorizou muito os nuances vocais de cada integrante. Eu acho que cada integrante teve seu momento ali de brilhar, e mesmo quando elas estão cantando todas juntas, a melodia da música foi feita de uma forma que a gente consiga perceber o destaque vocal de cada uma das 9. Então isso é bem interessante também. Eu gostei bastante. Eu acho que eu gostei de sentir todas elas ali presentes, sabe? Achei bem legal. No caso, as vozes se fundiram muito bem com o refrão, que já tá na minha cabeça, ó. Tell me what you want, tell me what you... Viu? Fica na cabeça, acabei de escutar a música, cara. É isso. Liricamente, a música é sobre tentar fazer a outra pessoa dizer o que pensa. E se relacionando com o tema do videoclipe, a gente pode interpretar que o Twice tá tendo essa missão de fazer meio que o fandom dizer eu te amo pra elas, né? Pelo que eu interpretei. Ou também, se a gente for interpretar de uma forma amorosa da coisa, é uma pessoa que elas gostam ali, estão se relacionando também, né? E desde 2020, eu acredito muito que a música do Twice se inclinou pra. Como eu posso dizer?
para esses sons de sintetizadores mais exuberantes, né. Músicas como I Can't Stop Me e Scientist, né, que foi do último comeback, são exemplos nítidos dessa evolução sonora que o grupo teve, então isso é bem interessante, né, porque a gente consegue ver, é nitidamente vista a evolução do Twice desde o debut delas até agora, então isso é bem legal. Ei. Ok, começamos com uma progressão bastante pop rock com essa percussão. Hã. Tá, tu, tá, tu. Percussão dominante aqui. Momo. Uh. CEO. Ó, outra música pro fandom. Mina. Ó, esses riffs de guitarra estão bem escondidos, mas dá pra escutar. É uma canção totalmente em inglês também. Mano, olha essa música. Tipo assim, tomaram bastante cuidado nessa produção. Achei bem interessante isso, porque tem alguns elementos ali bem específicos que foram muito bem trabalhados, principalmente as transições dessa música. Achei bem legal, bem legal. Tô bem surpreso. Eu ficando sério do nada, né? Mas eu tô surpreso mesmo. Olha isso. Os vocais do Twice, eles estão com uma harmonia muito boa com a guitarra e a bateria. Olha isso. Oh, aumentaram a progressão da música. Minha favorita. Nayeon dominou a música também, né? Eu achei que as integrantes, elas lidaram muito bem com os vocais aqui pra uma música pop rock, elas exalaram bastante confiança. Tui quase não cantou nessa, né? Senti falta dela aqui. É uma música que tem bastante nota alta também, né? Se a gente for perceber, os vocais das meninas estão bem estridentes, bem marcantes, né? Achei bem legal, porque é uma música bem diferente e sonoramente falando também da discografia do grupo, então isso é bem legal. Eu gostaria, na real, que os vocais delas fossem um pouco mais pesados ali no refrão, porque o instrumental dá brecha pra isso. Mas isso é um gosto pessoal meu. Mas ficou bom do jeito que tá. Eu fiquei bem surpreso. A produção foi bem cuidadosa ali, porque são 9 integrantes cantando pop rock, né? Então tem que ser feito de uma forma que combine com todas as 9, né? Então, por isso que eu digo que foi um cuidado, assim, nas transições e tudo mais. Tipo, tem partes que a progressão diminui, tem outras partes que a progressão aumenta, né? E a música dá essas voltas, mas tudo ali
criando uma atmosfera incrível para as integrantes, né. É uma música também diretamente ligada ao fandom, né, em que elas estão agradecendo todo o amor que elas recebem dos Once. E tem alguns versos da música que são bem tristes, na verdade, porque eu não sei em que momento foi escrita essa música dentro da discografia do grupo, mas me pareceu até que elas iriam, de certa forma, sei lá, elas estão agradecendo muito como se fosse acabar, sabe. E eu li recentemente que elas tinham renovado o contrato, então isso eu não sei se isso não foi escrito numa época em que elas ainda estavam decidindo isso, sabe, que é um assunto bastante delicado, né. Mas eu senti ali bastante sinceridade ali nos versos e tudo mais, né, e é que elas estão valorizando justamente esse laço que tem com o fandom, né, que é único e duradouro. Basics. Harmonia. First time 눈이 마주친 순간 어지러지라니 공간 꿈속인지 헷갈려 숨이 차올라 조금 더 가까이 다가와 천천히 Can you make me feel like a diamond 다른 Uh. 애들과는 달라 I'm begging for love 나쁜 건 Gostei desses sintetizadores aqui no início. Tuta. Dá um toque bem retrô. bubblegum 그러니 날 꽉 붙잡아도 알아놔도 will love out myself 쉽지 않단 걸 You might want some help You wanna try but not tonight So I'ma call my friend up take off my makeup I'm sleeker tonight okay I wanna Eita! Uma música dance pop, né? Tu. 타는 듯 뜨거운 사막 위에 예쁘게 피어난 장미 같아 Ei, 슬슬 내게 다가올 때 나도 모르게 Taeyeon. 긴장이 필요한 순간이야 정신을 놓치면 지금이야 궁금하잖아 전화기 들어 질문을 던져 대답해줄게 나도 will about myself 쉽지 않단 걸 You might want some help You wanna try but not tonight So I'ma get my friend up take off my makeup I'm sleep good tonight Essa parte é a melhor da música. Essa parte que eu gostei é justamente um rap mais ritmado, né? E a vocalização das integrantes funcionam muito com essa batida mais consistente da música, que é bem dominante. E, e agora a gente entrou num contexto lírico mais amoroso, né? Também. Ah, eu tô com o mouse aqui. Pô. Mina. O grave da música é muito bom também. Na caixa de som deve estralar esse grave. Parece aqueles de funk também. Legal. Liricamente falando, as meninas aqui estão cantando sobre não apressar um romance, né? É legal que elas transpassam bastante confiança e elas dizem basicamente que elas não querem entrar em um relacionamento eufórico. Elas não estão com pressa. Elas querem que tudo vá se desenvolvendo naturalmente, não é mesmo? Então, aqui elas estão falando. É uma indireta para os ansiosos, né? Para os emocionados. Parece que a pessoa que elas estão começando a se relacionar é um pouco emocionada, não é mesmo? E é engraçado que elas reforçam aqui que se a pessoa for muito eufórica ou muito emocionada, pra ela tomar cuidado, porque elas podem machucar igual espinhos. Então, vamos lá pra Trouble. Uh.
Chihiro. Contes- Contextualizando a tensão já, né? Uh, bem up-tempo a música. Ei. Sana. Elementos de música dance pop, up-tempo, mas que, cara, me lembrou muito 2010. Tipo, Black Eyed Peas vibes, tá ligado? Música definitivamente caracterizada por essas batidas fortes de sintetizadores e essa ênfase maior na melodia. Ei. Vocês viram? Quando eu digo ênfase na melodia, é por causa disso aqui. Ai, meu Deus. Tô sem meu mouse, tá difícil aqui. Ó. Entendeu? ênfase na melodia. Tá, a gente consegue perceber, sabe? É bonito, sabe? De se escutar. Mina arrasou. Muito anos 2000, 2010, cara. Ei, ei, ei. Gostei da música. Basics, você saiu. Você agora é minha menos favorita. Trouble roubou o seu lugar. Uh, elas gostam de problema, né? Ei. Uh, comeu a música. Tem até um toque retrô também, né? Tudo ali tem um toque bem timidamente do retrô, mas é por causa dos sintetizadores mesmo, mas é bem interessante porque tá bem coeso sonoramente falando, sabe? Então isso é bem legal. Elas gostam de encrenca, não é mesmo? E ficar na cabeça essa letra. Ficar muito na cabeça. Eu dançando que nem um idiota aqui, né? Ok, vamos falar da letra agora, que elas continuam agora com abordando sobre essa relação que elas entraram. Mas por que será que o Twice está com problemas? O legal dessa música é um deboche que tem, né? Que a gente pode perceber ali naquela parte que elas até soletram Baby falam Twice. Porque aqui, liricamente, o grupo ele cria uma ilusão de escolha, por exemplo, para outra pessoa agir primeiro, mas no final não importa quem vai ter a atitude ou quem vai fazer isso ou aquilo no final. A decisão final é sempre do grupo, é sempre delas, elas que mandam dentro da relação. É porque o Twice é como se fosse tipo, o eu lírico, né? Que no caso seria o Twice. Eles pensam muito com a mente, né? Por isso que tem várias reflexões sobre essa relação.
E como a outra pessoa é mais eufórica, dá pra ser interpretado como uma pessoa mais emotiva, né, mais coração. Então elas não queriam, mas no final, por a tensão da relação ser muito grande, elas acabaram entrando nisso. Então, vamos ver como o que vai acontecer, sabe? Essa música exprime completamente a tensão da relação. Uh, uh. A melodia da música é muito bonita. Viu? Ó, foi o que eu disse. O Twice está falando aqui que enfrentou seus medos justamente pra se jogar dentro dessa relação, né? As fazendo ser uma pessoa corajosa. Eu acho que justamente por trazer muitas reflexões, né? Elas são a cabeça da relação, sabe? Elas estavam realmente com medo de quebrar essas barreiras para se mostrar sentimentalmente, mas a pessoa as fez ficar à vontade pra elas serem quem elas são, né? Tanto que aqui, ó, você me faz respirar aliviada na letra, né? E falando já sonoramente falando, essa música também opta por um gênero desse pop, só que diferente da música anterior que tem todo um clima anos 2010. Aqui a gente tem as influências do synth pop e apresenta um conjunto bastante consistente dos vocais, né? Que eu tinha dito ali desde o início. A melodia da música ela é muito bonita. É muito bonita. Eu achei a melodia muito bonita. Enfim, vamos continuar então. Percussão tá bastante presente também. Uh, yeah, yeah, yeah. Stay on. Two. Brave. Essa é a minha música favorita do disco. Definitivamente essa é Queen of Hearts. Você me tornou mais madura. Que bonita essa parte. Minhas feridas mais profundas são curadas quando a chuva cai sobre meu coração dolorido. Que lindo. Nossa, o Twice faz b-sides muito boas, no moral.
A minha favorita do disco, ponto, acabou, acabou. É isso então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Caramba, eu realmente gostei dessa percussão na ponte, porque adiciona um pouco mais de força à música e dá, tipo, finaliza de uma forma muito grandiosa, sabe? Muito legal, a música já tava muito boa, mas assim, acabou de uma forma excepcional. Uh, cordas? 순간에 흔들림으로 Ei. 쉽게 질려 떠나버리고 I wonder what else 입술에 Ih, já 침뱉어서 deu merda o relacionamento. 듣기에 좋은 말들로만 달콤하게 속였지만 앞으로는 듣지 않을 거야. Começou de uma forma bem introspectiva, né? If you say I make it away from me, oh, far away from me, oh, 더 이상 Começou de uma forma bem intrigante também, né? I see the lies on the tip of your tongue. 널 향했던 믿음 모두 다 안개처럼 사라져버려. 어둠 속에 감추던 your mind 이제라도 알아듣으니 안개처럼 사라져버려. Sua mente é problemática. Uh, ei. I see the lies on the tip of your tongue. 널 향했던 믿음 모두 다 안개처럼 사라져. Esses sintetizadores são bem intrigantes, né? 어둠 속에 감추던 your mind 이제라도 알아듣으니 안개처럼 사라져버려. 잡는 것도 한두 번이라고 my patience invisible. Mas parece, eu não sei se dá a impressão, parece que o instrumental tá um pouco mais alto que as vozes delas. Isso me deixou um pouco intrigado. Tipo, tá muito alto esse instrumental, eu não consigo. Sei lá, tipo, dá pra ouvir elas, mas sei lá, parece que os vocais delas estão um pouco abafados. Vou até voltar um pouco. É bem eletropop a música. Parece que tá mais alto. É muito tarde pra voltar agora. Perdeu. Parece que elas estão competindo com o instrumental, sabe? Eu queria que fosse um pouco mais atenuada a música. Somente é sombria e problemática. Hoje eu reconheço isso. É a minha parte favorita da essa parte da música é minha favorita, esse verso. Como fumaça apenas desapareça da minha vida. A música é boa, só que me incomodou esse detalhe. Tá me dando essa impressão. Pois elas foram traídas, né? Mas mesmo com essa traição e o desgosto, elas romperam com finalidade, né? Tipo, se afaste de mim e vai embora, né? É isso, elas reconhecem também onde se meteram. Isso é bom, porque mesmo sofrendo, elas são fortes. Bacana. Eu gostei da música também, tirando essa questão, né? Depois eu vou ouvir melhor a música pra saber se foi isso mesmo, ou se alguém percebeu isso também, por favor, deixe aqui nos comentários. Porque eu queria que fosse, sei lá, parece que às vezes esse instrumental supera os vocais das meninas, sabe? Não sei se talvez
os vocais das meninas deveriam ser um pouco mais altos, assim, na mixagem, mas me incomodou, eu percebi. Vamos lá, então, pra próxima, pra última música. We were kids. 호기심 가득하던 때 좀 서툴렀었지. You and me. 뒤 없이 맑은 눈까지 서로를 닮았었지. Wish I could meet the younger me. 그 시절 속 순수했던 모든 마음 잊지 말아줄래. Invincible superheroes 어른이 되고 싶었어. 더 높고 푸른 세상을 향해서. Remember when we were kids. 어릴 적엔 몰랐었지. 다시 돌아갈 수 있다면 더 많이 A faixa leva bastante um arranjo de balada convencional, né? Que se alterna justamente com essas batidas reduzidas nos versos e esses vocais crescentes no refrão. Bem nostálgica e passa um clima comovente. A letra é bastante bonita, né? A música consegue olhar pra trás nessa jornada delas com bastante gentileza e segurança, né? Como se elas estivessem falando com elas mesmas, né? Que assim, como elas fizeram até agora, elas vão encontrar o caminho e seguir juntas durante essa caminhada, né? Legal. We were kids. Bem suave. E chegamos ao final do álbum e está na hora das minhas considerações finais. Eu acredito se Between One and Two é uma ponte entre a primeira fase e agora o segundo estágio da carreira do Twice como um grupo, eu diria que o disco é uma ponte de transição perfeita para onde elas querem chegar futuramente. Between One and Two não é um lançamento mais coeso e bem elaborado da discografia do Twice, eu diria, mas eu acredito que ele ainda é muito sólido e muito representativo da identidade do Twice. Todas as faixas seguem um som característico, coeso, que justamente não destoa da discografia do Twice. Então isso é bastante interessante porque foi um projeto bem fechado, sólido, como eu tinha dito anteriormente. E algo que eu senti aqui foi que o grupo ele conseguiu manter um frescor e um entusiasmo que a gente justamente sente em artistas recém-debutados, sabe? Então, para um grupo entregar um trabalho assim depois de tantos anos dentro da indústria é de se tirar o chapéu, né? Elas são incríveis, né? Eu gostei muito, tipo, do álbum como um todo, assim. Claro que teve uma e outra que foi minha menos favorita, mas o projeto como um todo, ele tem um frescor muito bom, assim, sabe? Parece que elas debutaram agora. Como eu tinha dito, eu gostei do disco como um todo.
Eu gosto de músicas retrô e eles exploraram bastante dance pop e eletropop também. Ali a gente teve pop rock, então o gênero central do álbum foi pop com influências dos subgêneros do pop. Mas eu gostei de. As minhas faixas favoritas definitivamente foi King of Hearts e Brave. Essas músicas são incríveis assim. Gostei pra caramba. E a minha menos favorita foi Basics. Foi só essa. As demais eu gostei de todas. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do Between One and Two do Twice? Quais são as suas faixas favoritas? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado e falou!